Senhor Deus, o Senhor já separou esta palavra para os nossos corações. Ó Deus, eu peço a Ti, ó Pai, que quebra, Senhor Deus, toda resistência. Ó Deus, que quebra, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, todo empecilho, ó Deus, que venha querer se levantar sobre esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ouvir essa palavra e guardá-la no nosso coração. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, através dessa palavra, mais uma vez, meu Deus. Ó Pai, eu peço ao Senhor, Deus, que cubra, ó Deus, a missionária Priscila, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Que o Senhor, Deus, limpa ela com teu sangue, purifica, Deus, em nome de Jesus Cristo. Ó Pai, eu peço ao Senhor que derrama sobre ela o teu Espírito Santo e que use a boca dela, Senhor Deus, para falar aqui nesta casa, Senhor. Ó Deus, assim eu te entrego, Deus, em nome de Jesus Cristo, e que as palmas louvem e engrandeçam o nome de Jesus. Convida Deus com a paz, Senhor, amém? Aleluia. Convida a igreja a abrir suas Bíblias. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Aleluia. Tenho essa palavra nessa noite com um tema interessante. O seu tempo não é o tempo de Deus. Todos encontraram? A palavra de Deus diz bem assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Podeis assentar nessa noite. Podemos ver que hoje em dia nós sofremos um pouco acerca do nosso tempo. Nós temos dificuldades em lidar com o tempo hoje em dia. Muitas das vezes não conseguimos administrar o nosso tempo e agimos muitas das vezes precipitadamente. Uma das maiores dificuldades hoje em dia em relação ao tempo é nós sabermos esperar. Nós temos dificuldade hoje em dia de esperar o tempo certo. Esperar para nós é uma atitude terrível. Você já experimentou alguma das vezes em chegar em um certo lugar, ou um hospital, ou até mesmo, muitas das vezes nós marcamos uma consulta e tem um horário determinado, e nós chegamos neste lugar e acontece algo que nós não conseguimos ser atendido naquele momento que estava marcado. Se está marcado para 3 horas, nós muitas das vezes somos atendidos 6. Então nós temos uma dificuldade acerca do tempo. Muitas das vezes nós reclamamos se nós estamos lá esperando: mas está demorando demais. Mas eu vim aqui e estava marcado. Nós temos dificuldade em compreender o tempo. Aleluia. Podemos ver lá no livro de Gênesis, capítulo 1, quando Deus olha para a terra, vê a terra que era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus, ele parava sobre as águas. Aí Deus fez a separação entre as trevas e a luz. E isso foi em um dia. Deus não formou a terra nem toda assim, em um dia só. Deus fez a separação entre as trevas e a luz em um dia. E no outro dia assim foi fazendo as outras coisas. E nós temos dificuldade acerca disso. Deus, ele não erra no seu tempo. Deus, ele faz tudo conforme está planejado para concretizar aqui na terra. Porque, como a palavra diz aqui no versículo de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, há tempo, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Só que nós, seres humanos, temos essa dificuldade de esperar o tempo do Senhor. Podemos ver no livro, olha só, no livro de 2 Pedro diz bem assim: não se esqueça disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Um dia para nós não é como um dia para o Senhor. Nós queremos agir conforme a nossa vontade. Muitas das vezes nós queremos ensinar o Senhor como deve agir, como deve concretizar em nossa vida. Se nós vamos parar para pensar, nós queremos que tudo acontecesse hoje. Mas
temos que respeitar o tempo do Senhor, porque Deus sabe de todas as coisas para a nossa vida. Você imagina aí se Deus falar assim: eu vou te dar um carro, mas você não tem carteira e não tem nem noção de como dirigir. Então nós temos que respeitar. Deus respeita o processo. Ele vai te dar aquilo que você está capacitado para pilotar. Ele não vai te dar algo que você não está capacitado para pilotar. Se nós formos reparar na história de Sara, Deus faz uma promessa para Sara. Fala assim: Sara, fala para Abraão: Sara, Abraão, sua mulher Sara vai ter um filho, ela vai conceber um filho. Eu estou falando que ela vai ter um filho no tempo certo. Só que Sara, ela não soube esperar o tempo do Senhor. Sara, ela teve dificuldade no tempo. Sara, ela quis agir com as suas próprias mãos e ela tomou um atalho para adiantar a promessa dela. Muitas das vezes são assim conosco. Nós queremos adiantar aquilo que Deus prometeu. Deus lançou a promessa na vida de Sara e Abraão. O que Sara fez? Ela teve uma ideia. Sara falou assim para Abraão: deita com a minha serva, ela vai conceber um filho e nós vamos criar, que é o filho. Ela achou que era o filho da promessa. Ela não acreditou que Deus era fiel para abrir a madre dela e concretizar. Independente da idade, independente do tempo que Sara estava, que nós podemos olhar com nossos olhos, e a Bíblia relata que Sara não tinha mais idade. Sara, ela já tinha cerrado o período dela de menstruação. Então havia uma dificuldade para Sara engravidar. Muitas das vezes as situações que nós passamos hoje em dia é essa. Nós olhamos para a nossa vida, Deus fala assim: eu vou te levar nos 4 cantos dessa terra para você apregoar a minha palavra. Mas aí você olha e fala bem assim: mas eu não sou capacitada. Mas no decorrer do processo que você espera o tempo de Deus, Deus te capacita. Deus, ele te prepara, mas é necessário a gente esperar o tempo do processo. Podemos ver também a história de José. José, ele teve um sonho. Esse sonho aconteceu imediato? Não, o sonho de José não aconteceu imediato. José, ele teve que passar pelo processo. Ele contou o sonho para os seus irmãos e até mesmo zombaram de José. Falaram assim: como assim, José? Nós vamos se curvar a você? Então, muitas das vezes acontece isso com a gente. A gente até compartilha uma promessa que Deus fala aqui conosco, compartilha com alguém lá fora ou com nossos parentes, e eles falam: é impossível. E José, ele passou por um processo doloroso. Talvez você se encontre assim igual José, passando por um processo doloroso. Talvez você é jogado na cisterna, talvez você é vendido, talvez alguém trama, nas suas costas, mas tentando paralisar a promessa e o sonho e tudo aquilo que Deus concretizou para mim e para a tua vida. José, ele foi vendido, José, ele foi preso, José foi caluniado, e muitas das vezes é assim nas nossas vidas. Nós somos caluniados. Muitas das vezes ninguém dá crédito para aquilo que Deus preparou para mim e para a tua vida. E eu vejo com isso que é necessário, porque José, ele esperou o tempo do Senhor. Em momento nenhum na Bíblia relata que José murmurou de tudo que ele passou no deserto. E muitas das vezes José passou na prisão ali. Imagina nós sendo caluniados sem não ter feito nada. E muitas das vezes é assim na nossa vida. Só que tem um diferencial: José, ele foi fiel. José, ele perseverou na fidelidade com Deus, acreditando no sonho que Deus colocou no coração dele. Só que nós somos diferentes. Nós murmuramos, nós questionamos, nós falamos assim: mas está demorando demais. Eu desacredito. Tem pessoas que desacreditam naquilo que Deus falou. Tem pessoas que não esperam o tempo de Deus e acabam agindo com a sua força do próprio braço. Só que Deus deixa essa palavra para nós. Deixa 2 exemplos.
Sara, ela agiu precipitado. E José não, ele aguentou o tempo e o processo de Deus. E José, ele conseguiu chegar, obter naquilo lá que Deus preparou para ele. E assim é na minha e na tua vida. Se você perseverar nessa noite, tudo aquilo que Deus prometeu. Se Deus falou que vai salvar a tua família, Ele vai salvar. Se Deus falou que Ele vai operar maravilhas na tua vida, Ele vai operar. Se Deus falou que Ele vai curar, porque Ele é fiel para cumprir a palavra dele nessa terra. Ele é fiel para concretizar tudo aquilo que Ele te prometeu. Só que muitas das vezes nós esquecemos da fidelidade de Deus para com nossas vidas e murmuramos. Veja Jó. Jó, ele perdeu tudo o que ele tinha. Só que ele perseverou na fidelidade com Deus. Hoje em dia, se acontece uma situação na nossa vida que talvez Deus está permitindo para moldar o meu e o seu caráter, nós murmuramos, nós deixamos de acreditar no sobrenatural de Deus. E assim é conosco. Essa palavra Deus falou no meu coração tremendamente. Porque eu já quis ensinar Deus. Falei, ai Deus, faz assim, assim, assim. Ai, tinha que ser hoje, porque a minha necessidade é hoje. Mas Deus precisou mudar o meu caráter para mim estar aqui nessa noite. Eu precisei passar por processos para chegar até aqui nessa noite para estar pregoando essa palavra. Eu queria que Deus me prometeu várias coisas. E no meu tempo eu queria que já tivesse acontecido. Mas se Deus fazer hoje na minha vida, eu não estou preparada. Se Deus falar assim comigo, missionária Priscila, amanhã você vai pegar um voo, você vai lá para os Estados Unidos, eu sei falar a língua de lá? Não. Eu tenho passaporte para ir lá? Não. Porque é um processo, eu tenho que tirar passaporte, eu tenho que me dispor a estudar. Se Deus falou assim, irmã Josi, você vai ser pregadora da minha palavra, você tem que preparar para pregar. Você tem que buscar. Nós temos que buscar. Se Deus fez uma promessa, talvez Deus falou assim, eu vou trazer seu marido para minha casa para me adorar. Deus fez a promessa, mas se você não continuar perseverando, talvez Deus traz hoje o seu marido, mas se você não tiver, se Deus não vê que você está alicerçada para continuar perseverando na presença dele, ele não vai cumprir. Você tem que perseverar. Muitas pessoas acontece assim, Deus fala, vou trazer seu marido, até traz. Aí quando traz o marido, você recua. Então é necessário você passar pelo processo do tempo. José passou pelo processo do tempo. Ana não quis passar, ou Sara não quis passar pelo processo do tempo. E ela sofreu consequências terríveis. Porque não é a mesma coisa outra mulher gerar o seu filho. Não é a mesma coisa outra pessoa gerar a sua promessa. É necessário você gerar a sua promessa. E para gerar uma promessa é um tempo. Você não engravida hoje, a criança já sai hoje. Tem que ter os meses decorridos para a criança nascer saudável, para a criança nascer no tempo certo, conforme Deus planejou. E assim é na minha e na tua vida. Espera o tempo do Senhor. Continue perseverando no tempo do Senhor, ainda que tudo pareça ao contrário, como pareceu na vida de José. Tudo parecia ao contrário daquilo que Deus tinha mostrado para ele em sonho. Só que ele perseverou e chegando lá na frente, tudo o que ele sonhou aconteceu. Os seus irmãos teve que se curvar a ele lá no Egito, quando ele era governador, e falar assim, eu necessito disso, me ajuda. Só que em momento nenhum José humilhou os seus irmãos. Em momento nenhum. Em 1 Pedro diz assim, 1 Pedro 5,6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo vos exalte. Nós temos que continuar nos humilhando perante o Senhor, porque no tempo certo Deus há de exaltar a tua vida e a minha vida. Amém? Essa é a palavra que eu tenho nessa noite.